Sabe, as últimas palavras de um grande líder para sua nação sempre têm um peso enorme, né? Pensa na cena. Depois de uma vida inteira de batalhas, de milagres, Josué, o cara que sucedeu Moisés, reúne o povo uma última vez. E o que ele vai dizer não é só um adeus, é um desafio, um que vai ecoar por gerações e gerações. Vamos mergulhar no poder que existe por trás dessa escolha. E bem no coração de tudo tá essa frase aqui, que é super famosa. Mas isso não é só um slogan bonito não. É o ponto alto de uma vida inteira e um momento decisivo para uma nação. É a escolha fundamental que Josué coloca na mesa para Israel e que, de várias formas, fala com a gente até hoje. É muito importante a gente entender que essa não era só uma decisão pessoal de família. No mundo da Bíblia, o indivíduo e a comunidade, olha, eles estavam totalmente conectados. A escolha de Josué era, na verdade, um convite, um chamado para que o povo todo decidisse que tipo de futuro eles queriam construir, juntos. Mas para a gente entender a urgência dessa escolha, Josué faz uma coisa muito esperta. Primeiro, ele leva o povo numa viagem pela memória. Ele não começa dando ordens, ele começa contando a história deles, a história de como eles chegaram até ali. E o lugar escolhido não foi por acaso, de jeito nenhum, Siquém. Na Bíblia, muitas vezes, a geografia é também teologia. E Siquém não era um lugar qualquer. Era um palco de grandes decisões. Um lugar onde, séculos antes, o patriarca Jacó tinha feito uma escolha bem parecida. Olha só que exemplo forte. Jacó, ali naquele mesmo lugar, desafiou a família dele a largar os ídolos e se purificar. Quando ele enterra esses deuses, ele está, na prática, traçando uma linha na areia, renovando o compromisso dele. O que Josué está fazendo é basicamente dizer: lembrem do que seus antepassados fizeram aqui. A escolha é a mesma. Aí Josué começa a retrospectiva, mas o protagonista da história não é o povo de Israel, é Deus. Ele não fala lembrem de como vocês foram valentes, mas sim lembrem do que Deus fez por vocês. A ação principal é toda de Deus. E esse número aqui é de cair o queixo. No relato que Josué faz do passado, Deus fala usando o pronome eu 19 vezes. Eu tirei, eu guiei, eu dei. Isso deixa muito, muito claro quem é o verdadeiro agente na história de Israel. O contraste fica nítido, né? A história de Israel, do jeito que Josué conta, é uma história sobre ser resgatado por Deus. Deus é quem age ativamente, enquanto Israel é quem recebe esse cuidado, essa libertação. E essa base é fundamental para a escolha que vem logo em seguida. Depois de construir essa base sólida no passado, Josué vira o jogo completamente. A história cumpriu seu papel e agora é hora de agir no presente. A transição acontece com essa palavrinha aí, agora. Com ela, Josué traz todo o peso da história para o momento presente. O passado não é só uma lição, é o motivo pelo qual uma decisão precisa ser tomada hoje. Para sacar o tamanho do impacto da escolha de Josué, a gente precisa entender um conceito daquela época, a solidariedade coletiva. Nessa visão de mundo, não existia uma escolha que fosse só sua. Cada decisão ecoava por toda a comunidade. É exatamente isso. Repara como Deus fala com a geração do Josué como se eles mesmos tivessem saído do Egito, o indivíduo representa o todo e o todo é afetado pelo indivíduo. Por isso, a escolha pessoal de Josué é ao mesmo tempo um chamado para uma identidade coletiva. Então, o ponto crucial é este. Josué apresenta dois caminhos muito claros. Ser leal a Deus traria união, um propósito. A deslealdade, por outro lado, levaria à fragmentação, ao caos. As consequências da escolha não podiam ser mais evidentes. Isso nos leva a um jeito bem diferente de entender a liberdade. Para o povo de Israel, ser livre da escravidão no Egito não significava não ter mais um mestre. Significava a liberdade de escolher o mestre certo. A verdadeira liberdade nesse contexto é ser livre para servir a Deus. Com a escolha feita e a aliança renovada, o livro de Josué podia muito bem terminar com uma festa daquelas. Mas, em vez disso, ele caminha para um final mais sóbrio, mais reflexivo, olhando para o legado e para o futuro. Pode parecer meio anticlimático, não acha? Depois de tantas conquistas, o livro termina com funerais. Mas esses sepultamentos são carregados de simbolismo. Eles marcam a transição para uma nova era na história de Israel. Cada sepultura conta um pedaço da história. A de José conecta o início da jornada lá em Gênesis com a chegada na Terra Prometida. Já a morte de Josué e de Eleazar marca o fim da geração da conquista. A liderança que o povo conhecia estava indo embora. Mesmo assim, mesmo na morte, a mensagem não é de desesperança. É um lembrete de que, embora os líderes humanos passem, o compromisso de Deus continua firme. A história não acabava ali.
estava só começando um novo capítulo sobre a liderança fiel e contínua de Deus. E tudo isso nos transporta da antiga Siquém direto para o nosso mundo hoje. O discurso de Josué não é apenas um registro histórico, é um desafio que atravessa os séculos. A questão fundamental permanece exatamente a mesma. Todos nós recebemos o dom da liberdade, da escolha. A pergunta que ecoa do texto de Josué é: o que a gente faz com isso? A quem ou ao que escolhemos servir no nosso dia a dia? Martim Lutero tem uma definição de idolatria que é muito poderosa e atual. Um ídolo não é só uma estátua. Pode ser qualquer coisa em que a gente deposita nossa confiança, nosso coração. O desafio de Josué de abandonar os deuses estrangeiros nos convida a examinar onde nosso coração realmente está apegado. No final das contas, a questão se torna profundamente pessoal. A escolha de Josué foi clara, foi pública, e para nós hoje, o que significa tomar uma decisão parecida em nossas vidas, em nossas casas, no nosso tempo? É uma pergunta que merece uma reflexão honesta e corajosa. Bom, esperamos que essa análise tenha trazido uma nova perspectiva sobre esse momento tão marcante da história. Fica aqui o convite para reflexão sobre essas ideias. Se este conteúdo foi importante de alguma forma, por favor, curta e compartilhe para que mais pessoas possam entrar nessa conversa. Muito obrigado!